situação é que temos ouvido falar bastante de educação. Essa, principalmente, é uma eleição da educação. Inclusive, o candidato é um candidato da educação também, mas não por só falar de educação, mas por ser professor, por ser diretor de escola, por ser um mestre em educação, um mestre em história. É uma pessoa que tem conhecimento claro, direto, dos problemas que regem, que estão na sociedade, que estão na nossa cidade, né? Nesse caso, eu vejo uma necessidade muito grande de melhorarmos a educação, mas não dessa forma demagógica. Vou colocar 2 professores, eu vou criar um monte de creche, eu vou fazer... Não, eu estou te falando de coisas mais simples. Uma das coisas mais simples que nós podemos fazer com campanhas, e isso aí também é função do vereador, criar leis que tragam campanhas de conscientização para o cidadão, é trazer o pai mais para próximo. Eu sei que é difícil em São Paulo. Eu posso garantir para vocês que eu sei, eu sinto na pele, eu tenho 2 filhos, eu não consigo estar com eles sempre. Mas mesmo assim é muito necessário. Eu participei, quando garoto, de um projeto chamado Adoção de Escolas, em Guarulhos, e eu lembro que claramente eu era um dos responsáveis por trazer os alunos e os pais, de convidar, de fazer a chamada dessas pessoas para dentro da escola. E muitas vezes lotávamos a escola. Eu sei que faz um bom tempo isso, mas podemos trazer um pouco mais de pais para dentro da escola, de pais e filhos para dentro das escolas. Os finais de semana, onde o pai podia estar com a criança, ajudando, mudando o ambiente da escola, normalmente a gente não tem feito nada disso. E aí, consequentemente, o pai se aproxima mais do professor, o pai entende as razões do professor, entende as razões da escola agir de determinada forma e faz parte da vida daquela escola. Isso é muito importante, isso é uma das coisas que podemos fazer com base em campanhas. Outra coisa é a falta de incentivo ao professor. O professor de escola pública é obrigado a trabalhar normalmente em 2 empregos, ou 3 até. Esse profissional não vai pensar como um professor de uma única escola, porque ele não consegue ter tempo para pensar nisso. Ele não consegue formular a agenda dele de forma que ele possa oferecer um serviço realmente de qualidade. Ele não é que ele não queira, não quer ter capacidade, não tem capacidade. Não é isso, não. O professor, normalmente, os bons professores, e isso tem muitos bons professores ainda, ele só está desanimado, ele só está desmotivado, mas ele consegue sim prestar um bom serviço. Mostrar para nossos filhos, educar intelectualmente, gente, nossos filhos. Ajudar a desenvolver nossas crianças. Sim, a maioria dos professores estão prontos para isso. Precisa talvez de um pouco mais de estudo, de abertura para ele fazer cursos, como eu estava dizendo na questão da saúde. O professor precisa reconhecer que o garoto ou uma garota tem autismo, que não é o autismo que a gente vê nos filmes, na televisão, mas é um grau de autismo menor, para não deixar essa criança sem aprender, para não ficar achando que essa criança é hiperativa, que é mal educada. Nós precisamos ter essas pessoas vendo isso e que indique caminhos para esses pais procurarem para poder ajudar essa criança. Isso é uma questão que o professor pode fazer, mas ele precisa ter tempo para fazer cursos. Ele precisa ser remunerado para isso. Numa cidade como São Paulo, com o custo de vida que nós temos, o professor não pode ganhar o que ganha para trabalhar em uma escola. Ele vai ter que fazer 2 escolas ou 3 até. E é isso que é um grande prejuízo, que leva um grande prejuízo na educação das nossas crianças. Outra coisa em relação a isso é providenciar, mas é de verdade, não adianta ficar criando situações demagógicas, fantasias. Eu vou fazer o professor... Não, você tem que criar meios para esse professor fazer cursos, se melhorar como profissional, se melhorar como pessoa e cidadão também. Porque nossos filhos ficam boa parte do dia com essas pessoas, com esses professores. E eles têm que ser bons profissionais, mas têm que ser bons cidadãos também. Porque a partir do momento que eles estão educando intelectualmente nossos filhos, eles estão preparando nossos filhos para o futuro. E isso
requer uma dose muito grande de responsabilidade cidadã. Então, senhores, falando no geral sobre propostas, eu sei que, sendo um candidato da forma simples como nós temos colocado nossa candidatura, sem reconhecimento, por não ter participado de nenhuma campanha até agora, é difícil entender talvez algumas colocações, a forma que eu penso. Mas é interessante colocar para vocês, da forma sincera que eu estou colocando, sem medo de falar para vocês que nós temos deficiências como cidadãos, que eu também tenho. Às vezes eu não cobro do político que eu coloquei lá. Mas eu não cobro porque ou ele não entrou, ou eu não tenho tempo, muitas vezes. Mas quando eu tenho tempo, eu vou lá e cobro sim. Quando eu chego em casa e alguma das pessoas com que eu participei de alguma movimentação, ou com algum político que eu tenha participado de sua campanha, ou tenha votado, ele vai receber um e-mail, ele vai receber uma carta, ele vai receber um telefonema no diretório, vai receber no escritório dele um telefonema meu, falando, olha, eu não gostei da tua atuação, você tem feito coisas que não são as que você prometeu, que você garantiu, as que você se comprometeu. Eu não digo prometer, porque prometer é muito fácil. Mas se comprometer é uma questão política. Então essas questões deveriam ser constantemente cobradas por nós. Essa questão da fiscalização, de buscar homens éticos, de buscar homens capazes de tomar decisões, de buscar pessoas que nos sejam voz, que seja nossa voz contra o governo, a favor do governo, mas que seja nossa voz, e não a de interesses privados, não de interesses escusos, não de interesses pessoais. Essa é uma função nossa de cidadão. Nós temos que buscar pessoas que possam fazer diferença. Nós temos reclamado o tempo todo de políticos que são todos vagabundos, que são todos sem vergonhas, que são bandidos, mas presta bem atenção, quem colocou esse cara de volta? Se nós percebemos que no primeiro mandato o cara não presta, por que colocarmos esse cara de volta? Então, senhores, nós somos diretamente ligados ao político que elegemos. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, as quadras que são pintadas na época de eleição, os campos de futebol de várzea que são limpos em época de eleição, as camisas e shorts para uniformes de futebol que as pessoas ganham, eles têm um custo muito alto no meu bolso e no bolso de cada um de nós. Eu posso garantir para vocês que cada uniforme que custa aí, cada jogo de uniforme que custa aí R$1.000, não sai por menos, senhores, de R$20.000 no nosso bolso. Eu tenho quase certeza disso. Eu não fiz o levantamento, mas todos sabemos que um voto é muito caro. Nosso voto é o nosso maior patrimônio na época de eleição, mas também fora dela, fora dessa época. Então, senhores, eu gostaria de convidá-los a entrar no meu site, verificar o que eu me proponho. Eu não tenho material, por enquanto, material impresso. Eu gostaria muito de ter um pouco de material impresso para levar para vocês. Estamos tentando providenciar isso agora. E eu gostaria de trazer mais esses vídeos para a gente conversar. Tá? Eu gostaria também que vocês não se sintam acanhados em falar, olha, eu não gostei do que você falou, isso não é legal, você está mentindo. Pode ser. Isso é legal, a democracia pressupõe isso. Eu não estou falando da falsa que a gente vive, eu estou falando da boa e velha democracia, a boa e verdadeira democracia. Então, eu gostaria sim de debater com vocês as possibilidades, as necessidades que eu não vejo, que eu não vi, que eu não coloquei aqui, que eu não expus, talvez pelo tempo. Mas, como eu disse para vocês, eu participei de campanhas, eu participei de movimentos, de instituições de solidariedade. Durante 15 anos, quase, eu estive numa instituição. A gente vê claramente que existe necessidade do terceiro setor, mas não o terceiro setor que usa o dinheiro do político para fazer lavagem. Nós precisamos do que é de verdade, do que nós atuamos. E nesse que eu me inseri todas as vezes que eu fiz trabalho solidário, e gosto e indico a todos, busquem um trabalho solidário, um trabalho voluntário para fazer.
Porque a diferença que faz isso na vida da pessoa é tão grande quanto que faz na nossa. Então, é interessante. Nós não podemos só fazer trabalhos voluntários e esquecer de cobrar do governo. Porque o trabalho voluntário, muitas vezes, é usado pelas instituições públicas para suprir uma demanda que eles deveriam fazer e eles têm obrigação, têm orçamento para fazer. E aí joga na mão do cidadão ou joga na mão de ONGs que são claramente para lavagem de dinheiro. Então, senhores, gostaria de aqui convidar vocês. Conheçam meu site, é uma coisa super simples, ailtonamaral52.webnode.com. Eu mesmo criei, está lá para vocês poderem dar as suas opiniões, reclamações. Tem um e-mail pessoal que eu estou sempre ligado, estou sempre com ele aberto. E tem principalmente lá meu telefone. Se vocês se sentirem à vontade, liguem e vamos conversar. Eu acho que uma sociedade justa, igualitária, se faz com pessoas que têm coragem de assumir os seus comprometimentos e os seus compromissos. Eu fico por aqui e eu espero em breve colocar mais um vídeo falando de algumas situações que vivenciamos na política de São Paulo e na política nacional, para que a gente possa também motivar a conversa de políticos, de cunho político, para que nós possamos também desenvolver essa visão de cidadão na política, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer sempre assim: quem é que criou a frase maravilhosa que todos ouvem no dia a dia, política, religião e futebol eu não discuto? Quem ganha com isso, senhores? É bom pensar. Quem ganha com não discutindo o futebol não é um tal de Ricardo Teixeira? Será que não era ele que ganhava com isso? Os cartolas, como a gente chamava antigamente, que eu não sei se é mais assim que se chama. Quem ganha não discutindo religião, senhores? Quem ganha não fechando os olhos para a bandalheira, para a manipulação das instituições religiosas? Só quem realmente leva dinheiro, quem leva grana com isso. E quem é que ganha não falando de política? Todos nós perdemos, isso eu posso garantir. Menos o político corrupto, o político vagabundo, o político bandido que está lá há muito tempo. Está na hora de rever os conceitos, senhores. Gostaria de convidá-los. Venham no meu site, falem comigo, busquem contato e eu vou fazer o máximo, de verdade, de coração, de conversar com vocês e de manter esse contato. Eu agradeço a atenção e eu volto ainda, talvez esse final de semana, com mais um vídeo para a gente conversar e manter o contato. Muito obrigado a todos. Ailton Amaral 50123. Pessoal, é isso aí.